Torcedor, o negócio é o seguinte, uma bomba, né? A desistência de Marcelo Marques para concorrer à presidência do Grêmio. Isso é algo inacreditável. Isso é o que nós vamos falar nesse vídeo agora aqui no canal para analisar algumas frases em que o Marcelo Marques falou na sua principal entrevista no dia de hoje, e foi para a Rádio Gaúcha, e a gente pode repercutir um pouco a respeito de tudo que acontece. E eu vou contar para vocês um pouco do que eu sei e o porquê também que pode ter sido feito a sua, né? Ter definido a sua desistência, que o pingo, né? A gota d'água que transbordou o copo, enfim, que foi a política do Grêmio. A gente vai falar sobre isso agora. Dá o like, se inscreve, vem fazer parte junto comigo para a gente poder falar um pouco mais a respeito. E Marcelo Marques, muitas pessoas já estão falando a respeito dele, sobre quem é o Marcelo Marques, um cara que fez um aporte financeiro muito alto, 130 milhões, mas ele divulgou que na verdade foram 145 milhões, porque 15 milhões a mais ele teve que pagar para a pessoa finalizar, né, fazer os trâmites, né, a tal comissão para poder definir isso. Portanto, foram 145 milhões de reais para comprar o que faltava da Arena e a gestão da Arena e deixar para o Grêmio, doar para o Grêmio isso. Bom, a partir desse momento ele ficou em evidência, né? Um gremista apaixonado, enlouquecido, vai lá e faz um aporte financeiro desse tamanho e cede, né, a parte que ele poderia ter sido proprietário, ganhando lucros, né, no futuro em cima disso. Não, ele doa para o Grêmio, está em trâmite final isso, com contratos para sendo assinados, essas documentações, ele já deixou claro isso. Mas falou-se até que ele poderia dizer que esse aporte mostra que ele estaria sendo um Paulo Nobre do Palmeiras. Para quem não lembra, o Paulo Nobre foi um cara que pegou o Palmeiras cheio de dívida, com problemas financeiros, e resolveu ajustar o clube. Fez um aporte financeiro, se eu não me engano, foram 140 milhões de reais, e eu já falei isso em outro determinado momento, e aí ajustou a vida, organizou a casa, e aí teve uma segunda, foi reeleito, botou mais 140 milhões, e até há pouco tempo atrás a Leila devolveu esse dinheiro para ele sem juros. E é isso que o Marcelo está propondo para o Grêmio. E ele sai da sala de redação dizendo que deixou 10 milhões de euros para o presidente Alberto Guerra e o Rossato para fazer os investimentos. Usar esse dinheiro da forma que eles acharem melhor, já que não conseguiram contratar o Roger Guedes. Tem todo um detalhe por trás de tudo isso. Ele deixou esse dinheiro para eles definirem. E isso me deixa um pouco preocupado com os possíveis reforços que virão agora, porque o Grêmio não sabe usar o dinheiro para contratar. Essa gestão não sabe usar o dinheiro. Mas o Marcelo Marques acredita na boa-fé, no entendimento de futebol que a situação, né, hoje vive e conhece, para poder contratar jogadores nesse sentido. Mas existem várias outras situações, e eu até agora não vi ninguém falando exatamente da forma em que chegou o Balbuena. Eu já coloquei aqui no vídeo para vocês, da forma em que chegou iria chegar o Roger Guedes, da forma em que chegou o Arthur, e a possibilidade do Marcelo Groi voltar. São situações em que colocam em xeque essa direção. Em nenhum momento essa direção quis, principalmente Arthur e Marcelo Groi. São jogadores em que o presidente nunca quis no Grêmio porque não quer repatriar ídolos. Agora, o Balbuena, o Grêmio negociou e depois saiu do negócio, porque teve desacordo de valores na hora de finalizar o acordo. E daqui a pouco voltou, porque teve uma ação
da equipe do Marcelo Marques em cima disso. A gente sabe, tá? Isso se fala, a gente sabe que teve, e as duas gestões estavam em conflito, sim. O fato dele ter doado e ter assinado, e o presidente não ter se oposto em nenhum momento do aporte em doar a arena para o Grêmio, o Alberto Guerra ele não seria louco em dizer não, e qualquer outro presidente também não seria louco em dizer que não aceitaria a doação. E os 10 milhões de euros para contratar o Roger Guedes pode estar lá, como pode ter ido para outro lugar. Esse é o fator principal. Mas então, as frases ditas que a gente pode analisar corretamente, ele disse assim, o Grêmio não me perdeu, apenas não farei parte da política. Isso quando ele diz que está fora de se candidatar, não vai se candidatar a presidente, né? Ele era um pré-candidato, ele não vai fazer isso. Isso não significa que não possa mudar no futuro, né? Existe até já se eu não me engano, o Jeremias Werneck já falou a respeito que pode ser que tem algumas pessoas que tentem fazer ele mudar e pode as coisas mudarem a partir de agora, mas eu não acredito nisso, pelo que eu já busquei, né, de informações. Não vai mudar. A política está na frente do clube e isso machuca ao olhar. Aqui mostra claramente que ele se desgostou com o que aconteceu. A gente pode analisar que a vaguinha, né, como ele fala depois, né, tem pessoas que estão ali só para caçar vaguinha no conselho. Joga, bota esse aqui, coloca aquele de lá, eu quero esse no meu grupo, eu quero esse dessa forma, esse vai fazer isso. Já estavam meio que determinando as coisas para ele ser o presidente. Ou seja, teria um grupo de pessoas que iria manipular ele e ele não poderia ser o presidente. Sabe como é que funciona? Pois é. Agora tu pensa num cara em que construiu um império, construiu a vida dele inteira, administrando uma empresa, pode ter cometido alguns erros na sua gestão, mas hoje ele é um dos maiores no Brasil, está construindo uma fábrica gigantesca em São Paulo, e ele tem que se sujeitar a esse tipo de coisa, fazer joguinho para poder funcionar algo, aquilo, outro. Ele é um cara muito prático, ele já se mostrou isso. Para o Grêmio se mudar de patamar, a gente precisa comprar arena? Tá bom, vamos lá, compramos arena. Vamos mudar de patamar. O Grêmio vai ter lucro com isso, vai ter receitas maiores tendo a administração da arena? Tá, vai ter, então vamos fazer. Como é que faz? Assim, assim, assim. Então tá, então nós vamos fazer, vamos executar. Dá para fazer? Tá aqui no papel. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, menos esse, menos esse. 50, 60 milhões por ano de lucro com a arena. Pronto, uma parte está resolvida. Vamos lá, qual é a outra parte? Precisamos aumentar o número de sócios. Tá bom, vamos ajeitar um plano para aumentar o número de sócios e que aquele número possa atrair mais receitas para o Grêmio. Pronto. Está aí a situação em que é a forma que ele conduz. Agora, eu quero contratar. Bom, eu sei que o Arthur é um bom jogador, é um cara que vai resolver o problema do Grêmio. Eu conversei com outras pessoas, vou lá, traz o Arthur. Eu quero o Marcelo Groi, porque é um excelente goleiro, é criado no Grêmio, é gremista, e é um time se começa com o melhor goleiro. Traz o Marcelo Groi. Opa, aí já começou a ter um embate. Eu não quero o Marcelo Groi. Porque tem uma rusga ali, porque aconteceu isso, porque ele saiu de uma forma errada, porque não sei o quê. Aí o Marcelo Groi aparece numa foto que no CT que ele foi rever as amigos, dirigentes e tal, e faz um vídeo falando que estava muito feliz com isso. Mas o Grêmio fez uma proposta e não foi de agrado. Ou seja, aquela proposta assim, se tu quer isso aqui e vem, é por aí. Então começa a ter a política envolvida na contratação de jogadores e isso também chateia. Isso eu já falo, para quem me conhece há muito mais tempo e convive comigo, quando eu participava de consulado do Grêmio, do consulado, lá em 2008, 2009, 2010, eu me desgostei, fiquei fora. Aí veio a Arena, aí veio o Fábio Koff, o presidente, ex-presidente, né, lendário, e aí veio o Romildo Bolzan, e a gente começou a descobrir algumas coisas, porque a gente tem amigos envolvidos nisso. Né? Que as tais fontes, a gente tem amigos. E a gente desgostou disso. E aí as pessoas começaram, tu conhece bastante gente, conversa com um, fala com o outro,
por que tu não divulga? Fala no teu canal, faz um canal no YouTube e tal. E até para falar para vocês que nesse mês de agosto faz 5 anos que eu falo de Grêmio aqui no canal. Mas o canal foi criado tem 20 anos. Mas o canal mesmo sobre Grêmio tem 20 anos, 5 anos que eu falo. Fiquei 1 ano e meio parado, para quem sabe. Quando eu estava na Pachola eu parei de postar. E aí eu agora retomei, né, a falar sobre o Grêmio aqui no canal. E hoje curto fazer isso, gosto de falar. E aí eu estou trazendo para vocês o que realmente a gente acaba sabendo. E que também dá, sim, um desgosto, assim como o Marcelo Marques também acabou tendo. Ele colocou em outra frase: Guerra me pediu para colocar 15 conselheiros na minha chapa e como eu sou um cara gente fina, mandei colocar. E aí, numa falação de que eu estou me envolvendo com um fracassado. Essa é uma frase forte, porque é o política. Coloca esses caras para a gente conseguir isso, fazer aquilo, ajeitar isso, ajeitar aquilo. E aí é óbvio que alguns grupos políticos, até a própria política do grupo dele não gostou de alguns nomes, a torcida também não gosta de alguns nomes porque vazou. E aí é onde começa a determinar alguns funis dentro do clube. E isso é muito ruim. É muito ruim. E eu acho que aqui pingou o maior, porque começou a ser colocado em dúvida o caráter dele. E ali foi onde ele caiu fora. Eu acho que essa frase aqui é a principal, quando ele fala no sala de redação. Aqui diz tudo. Aqui fala tudo, mostra quem é o cara, o caráter dele. Ele é um cara muito sério, né? Um cara de palavras fortes. E ele, como presidente, ele ia mudar o clube. Ele ia mudar o clube de patamar. Aí ele deu um passo atrás, talvez 2, para mim até 3. E ele não vai voltar atrás. Existe sim uma possibilidade de, quem sabe, reverter isso e ele sim ser aclamado presidente, porque todo mundo quer que ele seja o presidente. Tem a oposição já, os outros grupos do Grêmio querem isso. Mas, enfim, a outra frase, se com uma coisa assim pequena, que é essas pessoas que ele mandou colocar, fica um tititi, imagina quando eu for presidente. Não é para mim isso de política, é o que ele fala. Deixa claro, né? Deixa muito claro. Depois que caiu o Roger Guedes, eu deixei os 10 milhões de euros disponíveis. Não sei se estão usando ou não. O Rossato, por gentileza, às vezes me fala o que está acontecendo. Por gentileza. Mas não é por prestar conta, é por gentileza. Ao torcedor eu peço desculpas. Podem contar comigo sempre, mesmo sem ser presidente. Agradar um, agradar outro, eu não consigo. Está mostrando, claro, mexeram com o cara. Mexeram com a personalidade do cara, mexeram com o perfil dele, o caráter do cara. Ele não gostou e está tudo certo. Ele tem o direito de dizer sim ou não, se vai ou se não vai, e ele não vai mudar. Ele não vai mudar, ele vai ficar assim fora dessa situação em que está fora do que é o realmente acontece dentro do Grêmio. Ou as coisas vão fluir como ele quer, como presidente, ou não vão. Aí ele está fora. Vai ajudar de fora, vai ajudar o clube fora, como ele disse na entrevista que ele vai ficar disponível para o Grêmio para ajudar, assim como o Celso Rigo vai continuar ajudando, mas não quer saber de política, não quer saber. Agora, para ele se tornar presidente, ele tem que mandar, ele vai ter que organizar o clube e fazer as coisas funcionarem. Vão aceitar? Vão deixar? Aí é que está o detalhe. Ele está acostumado a organizar uma empresa e fazer ela funcionar. Será que vai fazer isso no Grêmio? A proposta dele foi por água abaixo quando a política se envolve. E aí, quando fala esses nomes, tem muitas outras coisas envolvidas e eu não posso falar, que eu descobri, eu não posso falar. Não tem como eu falar, até porque eu sou pequeno. Se eu estivesse dentro de uma grande emissora, certamente eu já falaria, porque eu estaria respaldado até por advogados. Então é melhor a gente ficar quieto e só colocar para vocês essa análise que dá, vocês que estão aí do outro lado vão abrir a cabeça e vão entender que existem mais coisas. Ele é um cara que ele não pode mais andar na rua. Agora tu pensa, o cara que é dono da Marquespan, ele podia caminhar na rua, ele podia andar sozinho.
o cara que mexia com dinheiro, ele não pode mais sair sozinho, ele não pode mais andar na rua, porque ele virou uma pessoa pública, só porque ele fez essa ação para o Grêmio. E isso acabou mexendo com toda a família, reestruturou, desestruturou o que ele tinha como algo certo. Ele queria ser presidente, voltar. Ah, mas ele não estava preparado para isso? Bom, talvez não. Talvez não. Mas o que mexeu com ele foi esses bastidores, que eles são muito além do que eu estou dizendo para vocês. Eu só estou colocando talvez aí 5 ou 10% do que realmente está acontecendo. Quem é envolvido com ele sabe mais, mas também não pode falar. Perdemos um grande cara, perdemos um futuro grande presidente momentaneamente. Quem sabe ele volte e consiga mudar isso. Se isso não acontecer, o Grêmio vai seguir do jeito que está. Na minha visão, a chapa que o presidente Alberto Guerra vai colocar vai se tornar vencedora. Na minha visão. Não vai ter para Calef, não vai ter para Romildo Bolzan, não vai ter para o Denis Abraão, vai ser a chapa do Alberto Guerra, que vai ser mais uma vez reeleita, no caso, né? Vai ser reeleita a chapa dele para os próximos 3 anos. É o que eu estou vendo. Pode mudar? Pode. Tu bota a mão no fogo? Não boto. A partir de hoje, eu já estava fora de acreditar em algo no Grêmio desde que as coisas começaram a não dar certo, até pela contratação do Balbuena. Eu queria muito o Balbuena. Veio por insistência externa, para vocês terem uma noção. É por aí. Eu não boto a mão no fogo por mais ninguém. Sei vocês. O que vocês acham? Comenta aí. Dá o like. Me ajuda aí. 5 anos de canal. Valeu.